Aqui a imagem à direita do vídeo, que é o meu desenho, é um esboço de como eu gostaria de deixar essa boneca Nikki. É uma boneca que eu tinha desde a infância e eu queria customizar ela totalmente do zero. Essa é a minha primeira customização completa de Barbie. Então a primeira coisa que eu fiz foi retirar a cabeça do corpo da Barbie, esquentando a cabeça para não quebrar esse pino que tem dentro. A imagem desse vídeo está péssima porque foi gravada no celular que eu tinha em 2019, que é bem pior do que o que eu tenho hoje em dia. Ela tava cheia de cola e tinta estranha no cabelo, então eu tinha que tirar excesso de cola antes de fazer o reroot, que é implantar cabelo novo nela. Para isso eu comecei colocando ela na água morna junto com talco, porque eu vi que o talco ajudava a soltar a cola e ela tava com a cola que eu nem lembro mais o que era. Fui primeiro esfregando ela no talco, aí só depois que ela tava toda coberta de talco, até joguei um pouco de talco por dentro dela. Só depois disso que eu fui e botei água quente. Talvez seja um pouco estranho estar aparecendo aqui com esse vídeo depois de deixar o canal sem nada durante muito tempo, mas esse é o vídeo que, como eu disse, foi gravado em 2019 e eu queria muito trazer esse tipo de conteúdo junto com os outros, mas eu não tive coragem, porque a imagem não tava boa e porque não tinha tanto tema de colecionador adulto como tem hoje em dia aqui no YouTube e em outras redes sociais. Então eu só tive coragem de fazer isso agora. E por isso que aparecendo agora esse vídeo aleatório depois de muito tempo sem postar mais nada. Eu não queria mais fazer vídeos complicados. E eu não sei quando, se eu vou voltar a fazer vídeos sobre histórias e outras coisas que eu gosto. Pra começar a fazer o reroot, eu peguei um shampoo que eu tinha feito em casa e misturei na água pra limpar mesmo. Essa parte é mais de higienização. Podia ser um detergente, mas eu prefiro um shampoo porque era mais cheiroso. Fui lavando o corpo dela e só depois que eu iria tirar excesso de talco com o shampoo também, detergente. Preciso usar escova de dente velha. Então eu tava retirando o excesso de cabelo de dentro, né? Que fica dentro da cabeça da boneca com a pinça. Essa parte foi bem difícil porque a pinça não é boa. Mas eu tinha tirado bastante cabelo cheio de cola. E depois de retirar tudo ficava mais evidente, né? Os furinhos que já tinha na cabeça da boneca. Que seriam os que eu já iria usar pra reimplantar o cabelo que eu queria. Fui decidir qual agulha eu usava porque eu precisava de uma ferramenta de reroot para implantar e eu não tinha. Eu limpei a cabeça da boneca, a parte pintada com acetona, né? Peguei uma linha branca de algodão e tirei um pedaço grande para medir o tamanho que eu queria, desde a raiz da cabeça da boneca até o comprimento que eu queria, mais ou menos na altura do joelho. Peguei uma linha que é o dobro dessa linha que foi a medição do comprimento para poder ser a minha, digamos, o fio duplo daqueles furinhos que tem na cabeça da boneca. Aí cada furinho desse eu ia pôr a linha dobrada que ia dar 2 fiozinhos. E foi assim que eu fiz calo nos meus dedos, porque isso é bem mais difícil do que parece. Enfiar essa agulha de um lado pro outro na cabeça da boneca não parece, mas nossa, é muito duro e eu fiquei realmente com os dedos cheios de calo fazendo isso, tanto que eu achei que eu nunca mais ia fazer. Aí pra começar eu achei um jeito mais fácil, que era de começar de um lado da cabeça, do lado direito, e atravessar a cabeça dela para o lado esquerdo, aí eu já teria 4 fios de cabelo de uma vez. Isso também é uma técnica de reroot que ajuda a fixar melhor, porque à medida que você vai botando os fios, eles vão se cruzando dentro da boneca e já garante uma fixação melhor. Quero contornar os furinhos da frente e a parte de trás
e o do topo da cabeça, que são a parte mais difícil pra deixar bonitinho. E o resto eu faço no final. Assim ficou a boneca com as laterais, assim, vão ser cruzadas na linha, né? As laterais que eu comecei. Realmente dá muito calo no dedo. Eu já tava querendo desistir, mas até que à medida que eu fui fazendo o processo, ficou bem bonitinho. Então depois a técnica, eu usei uma técnica diferente, que foi enfiar a agulha daquele jeito, mas no topo da cabeça e puxar por baixo. E quando eu puxei por baixo, para fixar, como vinha de cima e não dava para cruzar, como a técnica que eu tava fazendo anteriormente, eu puxei na agulha e na base da agulha que tava a linha, eu dei um nozinho, porque aí quando eu puxasse a mecha que eu tinha posto, né, o nozinho ia conseguir fixar o cabelo dela por dentro. Cabelo de linha, porque eu queria um cabelo branco e eu queria que a Barbie tivesse dreads, então eu pensei, linha branca vai ser perfeita para fazer esses dreads. Então foi assim que eu fui fazendo no topo da cabeça. Eu fui enfiando a linha dupla e fui dando nozinhos para garantir essa fixação em cada buraquinho. E aí foi o momento que eu quebrei, consegui quebrar a agulha. Aí uma foto de um print de um vídeo, porque, né, imagina meu celular era uma droga, mas era assim, é pra deixar esse formato meio na diagonal. Então, nessa agulha quebrada, que é a base da ferramenta de Rihu que eu tava falando que queria fazer, a minha ferramenta de Rihu improvisada, eu botei a linha assim, encostada nesse espacinho da agulha quebrada, e aí eu fui forçando nos fiozinhos a linha, e essa parte, esse comprimento que ficou de fora do graveto, que eu tava usando graveto de bambu como base para minha ferramenta improvisada, essa sobra da agulha que fica é o espaço que ela vai ficar dentro da cabeça da boneca. E aí foi o momento que eu quebrei a agulha dentro do coisinho de bambu. E aí eu tive que usar outra, fui quebrando agulhas ao longo desse processo, mas no final valeu a pena. Aí demora muito, porque aí parece que já tá completo o cabelo, mas tava faltando uma extrema calvície. Aqui foi o resultado final de como ficou eles com a linha, sem os dreads, do jeito que eu queria, mas só de botar a linha assim, já ficou um cabelo bem legal. Eu fiz todos os buraquinhos originais que veio com a boneca, então não tem aquela calvície enorme no meio, como as bonecas piratas. E mesmo assim eu achei que ia ficar muito cheio, mas não ficou, ficou um tamanho bem legal, um volume bem legal de cabelo. E com a trança não, o dread que eu quero fazer, que eu fiz no caso, ficou bem melhor ainda o volume. Então valeu a pena fazer isso. Como eu tinha dito, eu tenho essa boneca há muito tempo. Aí tá como ela ficou com as trancinhas antes de eu fazer o dread. E à esquerda tá uma foto de como ela era na minha infância. E antes de eu decidir fazer esse projeto no estilo próprio, eu tava tentando reproduzir uma roupa de sentadona, né? Clipe da Luísa Sonza. E até cheguei a começar, mas eu acabei desistindo. Esse aqui é o desenho que eu fiz, nem era pra ser um corset. Mas aí eu peguei a boneca e fiz uma marcação de corset nela. Depois peguei esse papel transparentezinho, botei por cima pra fazer a marcação de cada parte pra costurar depois. Eu tinha feito tudo junto da primeira vez, mas ficou troncho. Eu fiz certo dessa vez. No fim das contas, eu acabei nem usando aquele molde, mas já fica de molde pra quando eu realmente precisar fazer um corset. Eu achei que no caso dessa boneca ficaria bem melhor um topzinho. Mas aí pelo menos já tirei o molde pra fazer a costura da parte do busto, né? E poder fazer top no estilo que eu precisava. Eu peguei esses mini joias, eu fui aplicando numa tira de lona
branca. E eu fui pressionando com o martelo para eles fixarem, porque só colar não tava dando certo. E assim como a boneca tava ficando, eu botei papel plástico na frente para poder tirar as medidas sem ir manchando a pele dela. Que eu tava usando cola nessas partes brancas, né? Essas tirinhas brancas por cima da renda. Então eu tava medindo para fazer o contorno do top. Tanto na parte mais de cima do busto como embaixo, para ficar parecendo que é tudo a peça só, tanto a calcinha quanto o top. E aí é quando eu fiz as luvas já. Essa boneca é uma mistura de gótica romântica com gótica fetichista e gothic white, né? Que é gótico, só que em vez de tudo preto é branco. Tava tentando decidir qual seria o modelo da Joker, né? Eu ia misturar renda branca, florzinha, fiz esse anel aí com os restos que tinha sobrado. Depois eu peguei uma meia calça branca velha e peguei a parte cruzadinha pra ficar tipo uma meia de renda. E eu fui costurando diretamente na perna da boneca, como tinha pouco tecido. E depois peguei uma rendinha normal e costurei pra fazer a barra da meia. E aí a parte mais difícil, eu tive que tentar fazer uma sapatilha e o pé dela é um pé chato daqueles antigos, molinhos e grandes. Então minha primeira tentativa de sapatilha não ficou nada boa, ficou torta e atrás ficou muito pequena. Eu tava pesquisando, eu literalmente tive que pesquisar vídeos de sapataria pra tentar fazer uma versãozinha em miniatura. No final fui tirando mais moldes e mesmo assim nunca dava certo. Eu fui na fé, né? Tentando colar, cortando os rebarbas com estilete e ficou assim, ficou bem troncho, mas eu fingi que dá bom, porque pra um primeiro sapato acho que podia ser pior. E aí eu botei essa tirinha com essa fivelinha, né? Mini fivelinha, colei em cima. Então a parte de trás ficou folgada bastante pra eu poder colocar e tirar do pé da boneca. E assim que ficou a boneca, a princípio, eu não comentei antes, porque eu também não gravei essa parte, eu acabei perdendo, porque, como disse, faz muito tempo. Não mostrei como eu fiz essa maquiagem dessa boneca, só que não está boa. Eu refiz a maquiagem aqui, como vocês podem ver, e eu achei que ficou melhor. Ainda não ficou do jeito que eu queria, porque eu queria puxar alguma ascendência meia indígena, meia negra, mas ficou assim. Então a mistura dos 3 estilos que eu queria, eu acho que tá bom. Eu tinha as referências também do que colocar no cabelo, né? Essa rendinha com as florzinhas. Por fim, os dreads, basicamente eu só peguei cola de isopor, enrolando em mechazinhas até ficar os dreads. Foi isso, assim que ficou a boneca. Eu tenho que aprender a filmar direito, né? Melhorar os ângulos e ver um jeito de tirar foto de um jeito que, sei, fique mais fotografável. Eu quero tentar começar a fazer posts das customizações, então é melhor ir aprendendo como tirar fotos e ver ângulos melhores pra evitar os detalhes da boneca, tanto a estabilidade do celular quanto um jeito de virar o suporte sem ficar tremendo tudo. Esse foi o vídeo. Provavelmente eu vou postar mais customizações em shorts, mas não vou excluir o que eu já tinha aqui no canal. E se quiserem reclamar da minha boneca por ela ser muito sexualizada, problema seu. Eu quero fazer uma coleção de um jeito que me agrade, de um jeito bem diferentão. E algumas delas vão ser mais sexys, outras vão ser mais tradicionais, né? Mas o que importa é que eu acho bonito e solte minha criatividade com esse hobby. E é isso que importa. Espero que tenham gostado.